Vou mostrar para você nesse vídeo como que você começa a criar um estilo de edição, né? Um pouquinho de colorização das suas fotos para você conseguir, quem sabe, aí, padronizar suas fotos, sempre editar, né? Ou quem sabe aplicar presets do que você fez em outras fotos suas para você conseguir, né, esse estilo de edição percorrendo nos seus trabalhos ou algum trabalho específico, né, quando você começa a editar suas fotos. Então, a gente vai olhar dois painéis aqui. Logicamente, a gente tem como fazer com curvas, por exemplo, né? Modificar cores aqui, ele é excepcional para isso. Tem curvas dentro do Lightroom também. Eu vou mostrar aqui dentro do Camera Raw, mas o mesmo que você vai ver aqui vale para o Lightroom também. E o mesmo também vale para dentro do Photoshop, né? A lógica, né? A ferramenta que tem aqui, que a gente vai ver, que é essa aqui, de Camera Calibration, não tem dentro do Photoshop, mas a lógica é a mesma. Então, a gente vai ver dois painéis aqui, não são os únicos, mas são dois que a gente pode modificar a nossa foto para a gente começar a criar um estilo. Então, vamos ver isso. Primeiro a gente vai ver o Camera Calibration. O que é isso? A gente tem aqui alguns sliders de cores primárias, que são Red, Green e Blue. Red, vermelho, Green, verde, Blue, azul. Então, basicamente, o que a gente tem aqui de ajuste, a gente modifica a matiz, né? Ou seja, a cor. A gente modifica essa cor aqui, cada uma delas, e elas dão um efeito. Então, a gente percebe que mexer na matiz do vermelho para o lado direito deixa... Vamos olhar para a pele, né? Para a gente ter uma ideia melhor. Deixa a pele, olha só, um pouquinho mais esverdeada, com um pouquinho mais de amarelado. E para cá a gente tem uma pele mais rosada, mais magenta, né? Então se a gente quiser fazer algum ajuste aqui, a gente pode mexer e ajustar. E aqui a gente tem a saturação também. Então a gente tira a saturação do vermelho ou a gente intensifica. E a gente tem esse efeito aí. Então é um efeito geral na imagem, né? Então a gente tem que testar um pouquinho e ver quais são os efeitos que são provocados na imagem quando a gente modifica eles. Então, se a gente vê o antes e depois aqui, a gente pode ter um efeito sutil, mas que na edição final faz faz muita diferença. Então, se a gente vir aqui no rio do verde, né, a gente vê também o que acontece. Então, olha só para esse efeito aqui, por exemplo. A gente já consegue uma cara completamente diferente dessa imagem, modificando a cor do verde aqui. Então eu vou deixar desse jeito aqui, a gente vai ver antes. Depois pode parecer sutil, mas faz uma grande diferença. Então aqui no rio do Blue a gente tem, olha só isso. Então olha como é que a gente pode modificar, né? Muito intenso, menos intenso. A gente pode modificar essa imagem completamente aqui no Camera Calibration e dar um efeito que a gente queira aí para foto. Então vou deixar assim. E aqui a gente pode intensificar as cores ou diminuir na saturação desse canal azul aqui. Então esse é um dos painéis que você pode mexer aqui para tentar, sempre tomando cuidado com a pele, sempre tomando cuidado para não modificar muita coisa também, para não ficar exagerado, ou criando um estilo aqui que vai ficar bem da hora também. Quem sabe se você, sei lá, diminuir aqui e a saturação e ficar uma coisa bem legal, né? Então é de gosto também, mas é um painel bem interessante para você mexer e para modificar cores e quem sabe chegar num resultado bem legal para sua foto. E depois que a gente mexe aqui, a gente pode passar para o HSL ou nem mexer aqui, se não precisar, né? A gente tem outro interessante aqui, esse shadows aqui, que são nas sombras, né? Que a gente adiciona magenta ou verde na sombra. Então o verde é uma cor que me incomoda muito, às vezes, na pele, né? Na pele. Então, se você tem esverdeado invadindo aqui na pele ou nas sombras, você pode modificar aqui, né? Ó, quando a gente vem pra cá, adiciona verde nas sombras. Se você vê algum verde nas sombras, você pode mexer aqui e amenizar esse verde. Então eu gosto muito de mexer no tint aqui quando tem uma invasão de verde muito na pele. Então você pode usar o Camera Calibration para começar a criar o seu estilo, tá? Modificar o verde, né? E começar a entrar num estilo de edição bem legal para você. Ou você pode vir direto aqui para o HSL e aqui é onde a gente
modifica cores, intensifica e tudo mais. Basicamente, para a gente criar um estilo de edição, a gente está fazendo o quê? A gente está modificando cores ou não. Então a gente pode diminuir a intensidade de cores, aumentar a intensidade de cores, modificar cores ou deixar como está. Então, basicamente, são essas 4 coisas que a gente pode fazer para começar a criar um estilo de edição para as nossas fotos. Então, se eu vier aqui no Hue, eu sei que o verde está aqui. Ele não está no verde de fato. Então, isso aqui são yellows, greens. Yellow, amarelo, green, verde. Mas, ó, quando a gente mexe aqui, ele mexe na grama. Então, se eu quero, por exemplo, deixar a grama um pouco mais quente, eu venho aqui no Hue, né? Ou se eu quero deixar ele mais frio, mais esverdeado aqui, eu venho para cá. Então, é aqui que a gente pode começar a criar nosso estilo, né? Nosso verde, as cores verdes da nossa imagem, elas são mais quentes, ela tem menos luminosidade também, ou mais. Então, a gente tem que começar a olhar para a nossa edição dessa forma, para a gente criar um estilo. Então, se eu vim aqui, tem pouca coisa verde de fato aqui, né? Posso dar um pouquinho de esquentada aqui. E o azul, por exemplo, o azul é uma cor que eu quero manter forte na minha imagem, então eu intensifico. Aliás, a gente está no Rio aqui, né? A gente pode colocar um azul mais para essa cor aqui, por exemplo. Então, olha só a diferença que já dá, né? Só de modificar esse azul. Então, se você faz isso em todas as suas imagens, todos os azuis são dessa cor, você acaba de criar uma modificação que pode se tornar um estilo de edição, né? Então, as cores têm que fazer sentido também. A gente não pode ir modificando qualquer coisa de qualquer jeito que não vai fazer sentido. As cores têm que se combinar, né? Então, aqui a gente consegue modificar isso. Eu vou entrar aqui em saturação e aqui a gente intensifica ou diminui a saturação. Então, se eu vim aqui nos azuis, por exemplo, e eu quiser intensificar, eu posso vir aqui. Ou se eu quiser tirar a intensidade, eu posso diminuir bem aqui. Aqui, por exemplo, eu vou aumentar um pouquinho, só um pouquinho aqui, e aumentar a saturação dos vermelhos. Se eu quero que o vermelho seja uma cor predominante nas minhas imagens, eu posso intensificar os vermelhos. Então, o que a gente já conseguiu aqui, basicamente fazendo essas modificações aqui, a gente sai daqui para cá, né? O azul aqui, ele estava muito presente, só da gente tirar ou intensificar o azul, a gente consegue uma cara completamente diferente para essa imagem. Então, basicamente, se a gente fizer isso, a gente consegue. Muito importante, a gente começa esse processo depois de fazer a revelação básica. Então, o que eu fiz nessa imagem aqui antes de mexer nela? Se eu clicar aqui em Preview, olha como é que está esse rosto, né? Então, eu iluminei aqui, iluminei esse rosto aqui, o rosto da Samantha, com o pincel de ajuste e não vim aqui na exposição. Por quê? Porque quando eu aumentava a exposição, aumentava o fundo todo, o brilho do fundo todo, então a imagem ficava muito esquisita. Então eu modifiquei ele primeiro com pincel de ajuste local, para colocar mais luz aqui pro rosto. E depois que a gente faz a revelação básica, a gente começa a mexer mais com as cores. E a gente vai vendo o que faz mais sentido ou não. E sempre voltando, se a gente intensificou muito, né? Talvez descanse os olhos e olhe de novo para a imagem para ver se faz sentido, né? Então eu vou diminuir um pouquinho da intensidade dessas modificações aqui. E beleza. Então, basicamente, a gente modificou um pouquinho das cores e só de tirar esse azul que você viu aqui, a gente conseguiu uma diferença tremenda. Então eu vou abrir aqui para a gente ver o antes e depois. Essa imagem aqui é do antes, como é que ela estava. Aliás, ela não estava assim, ela estava até mais escura, se não me engano. E olha a diferença, né? Deixa eu abrir aqui. Vou dar um Ctrl A e selecionar e dar um Ctrl V aqui. Então quando a gente vê essa imagem aqui antes e depois, a gente percebe que a gente colocou mais luz pro rosto e modificou, né? O rosto ele tá com um vermelho até um pouquinho mais intenso, saturado. O azul ele tá com uma cor diferente, a grama tá diferente. E lógico, a edição não precisa parar lá, né? A gente pode continuar aqui no Photoshop também, se a gente quiser, né? Se faz parte do nosso workflow também.
Então, a gente tem essa diferença aqui. Ah, ficou muito intenso, né? Clareou muito o rosto. A gente sempre pode ter esse cuidado lá antes. Ou a gente pode, quem sabe, diminuir aqui qualquer coisa que tenha ficado muito exagerada de luminosidade, por exemplo. Então a gente tem total controle do que a gente está fazendo aqui na nossa foto. Então a gente pode, inclusive, diminuir opacidade aqui também dos efeitos que a gente coloca. Então, antes e depois, esse foi o vídeo aqui para te mostrar como que você pode encarar a edição de suas fotos. Logicamente tem muitas outras formas de fazer, tem várias e várias formas que você pode fazer isso aqui dentro do Photoshop também. E você pode ir vendo o que faz mais sentido, o que você tem mais facilidade para conseguir chegar no resultado que você quer. Então essas foram duas ferramentas lá dentro do Camera Raw, que tem também essas ferramentas dentro do Lightroom para você fazer essas modificações. Espero que tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa eu saber. E se você não segue a página lá no Facebook, ou quem sabe também no canal lá no YouTube, para você receber novos vídeos aí, que quem sabe podem te ajudar com a sua edição. Até um próximo vídeo. Tchau!